Bom, boa noite. A gente tem aí um título, né, com muitos elementos. Função paterna e feminilidade, e o que é um pai para uma filha. Eu vou abordar um pouco de cada um desses temas. Na verdade, eles se superpõem em alguns pontos, e em outros aspectos eles são bastante diferentes. Na verdade, a feminilidade, a questão do feminino, é uma questão que percorre toda a história da psicanálise desde as suas origens. Nos anos finais do século XIX, alguns países da Europa eram varridos por uma verdadeira epidemia, né? Um número grande de mulheres de todas as classes sociais tinham uma série de sintomas, no mínimo estranhos. Elas tinham convulsões que simulavam epilepsia, elas tinham falas delirantes, elas tinham paralisias de regiões do corpo que não cabiam com a anatomia e com o que a neurologia poderia explicar, alterações de sensibilidade, de fala, situações de mudismo, alterações de visão, enfim. Por sorte, no final do século XIX, esses quadros clínicos, embora muito numerosos, já eram atendidos nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais, né? Ao contrário de séculos antes, quando essas mulheres eram interrogadas pela Inquisição e eram classificadas de bruxas, né? Morreram aproximadamente 50 mil delas por terem um pacto com o demônio. Bom, enfim, foi aí que Freud começou a pensar. Ele começou a pensar a partir do atendimento das mulheres que apresentavam esses quadros clínicos. A partir disso, ele esboçou, né, uma primeira teoria do que seria o inconsciente e construiu o que viria a ser a psicanálise. A questão do feminino, o enigma, né, do que é o feminino, acompanhou Freud durante toda a sua vida. 2 anos antes de morrer, em 1937, num texto chamado Análise Terminável e Interminável, ele formula uma questão que fica aí, né, em suspenso para a gente, de algum modo, até hoje, em que ele se interroga sobre o desejo da mulher. A pergunta é: o que quer a mulher? Vamos tentar, ao longo dessa conversa, tentar entender um pouco mais por que isso ficou como algo enigmático para Freud naquela época. Se depender da minha mãe, a gente não vai muito longe, porque há uns dias atrás eu estava na casa dela e eu disse: bom, mãe, eu preciso ir para casa que eu estou aí preparando uma palestra. E ela diz assim: sobre o quê? Eu falei: sobre feminilidade. E aí ela diz assim: bom, mas você não entende nada disso. Bom, então, nessas mãos que vocês estão. Mas eu vou começar falando primeiro pelo que é o conceito mais importante do que está no título, que é a função paterna. Função paterna é um dos conceitos fundamentais da psicanálise. Embora ele tenha sido esboçado por Freud ao longo de todo o seu trabalho, especialmente quando ele conceituou o complexo de Édipo, ele foi estabelecido de uma maneira mais clara, definitiva, estruturada por Jacques Lacan, o psicanalista que, depois de Freud, fez uma releitura literal do trabalho freudiano e, a partir dele, fez alguns avanços. Função paterna também é chamada de metáfora paterna, o nome do pai, e ele é o que nos estrutura, na verdade. É uma operação lógica, a gente vai falar um pouquinho mais dela, é uma operação lógica que estrutura cada um de nós enquanto sujeito. Sujeito significa proprietários de um desejo, né? Donos de um desejo, proprietários de um corpo. Para falar da função paterna, vamos fazer um pequeno desvio primeiro, só a título de comparação, para a gente pensar um pouco. Pensar como é que acontece o acasalamento, o cruzamento no reino animal. Vamos pensar numa espécie animal qualquer e que tenha a reprodução sexuada. A reprodução sexuada entre os animais é regida pelas regras do código genético, né? Ela é absolutamente instintiva, existe uma carga genética que o animal traz e é a partir dela que ele vai operar. O mais importante nisso é que o de que ele necessita para que haja a reprodução da espécie, a natureza oferece. O que o macho necessita, a fêmea oferece e vice-versa. Está ali, né? Acontece sempre da mesma forma. Tem sempre a mesma finalidade. Aparentemente não implica em insatisfação, né? E aí isso que é fundamental. Se a gente for pensar num jogo de encaixe, né, essas peças, macho e fêmea, se ajustam perfeitamente, de acordo com leis naturais. Se a gente for pensar no humano, isso fica bem mais complicado.
É completamente diferente. Não é? O encontro do par, o encontro do objeto, né? Do objeto que vai representar, pelo menos imaginariamente, a completude, a reprodução, não são em absoluto regidas pelo código genético. Não estão no campo dos instintos. Não é um dado biológico. Provavelmente, a descoberta mais importante do Freud talvez tenha sido que a sexualidade humana não é regida pela genética, não é regida pelo biológico. Ela não é dada pelo órgão genital com que cada um de nós nasce. Ela é dada pela interpretação que a gente faz desse órgão. Como é que acontece, então, pensando só para efeito de comparação, a reprodução no reino animal, no reino humano, entre nós humanos? O par de um homem pode ser uma mulher, pode não ser. Pode ser um objeto de coleção, pode ser alguém do mesmo sexo. Se for alguém do sexo diferente, uma mulher, não serve qualquer uma. As coisas não acontecem sempre da mesma maneira. Elas não têm sempre a mesma finalidade. E, provavelmente, sempre se deseja que poderia ter sido um pouco melhor, poderia ter sido um pouco diferente. Ou seja, em outras palavras, o objeto que poderia representar a completude não existe. Nós estamos condenados a uma insatisfação permanente, a um desejo sempre presente, sempre insatisfeito. Se a gente for pensar no joguinho de encaixe, que eu falei sobre os animais, a gente vai ver que tem alguma coisa que fica sempre faltando, que nada se encaixa completamente. Não é? Entre nós, a ausência total de desejo é a morte. É a única situação em que a gente não deseja nada. É morto. Senão, o desejo está sempre aceso. E é por isso que a gente fala, na verdade. Os animais não falam porque eles não têm nada a dizer. O Lacan disse uma vez que os planetas não falam porque eles também não têm nada a dizer. E a gente tem algo a dizer. A gente tem algo a dizer sobre essa falta, sobre essa coisa que jamais se completa. Mas existe uma situação única, em que esta falta fica em suspenso, em que talvez um objeto possa representar para um sujeito a completude. E isso acontece em determinadas circunstâncias na relação entre a mãe e o bebê. Um bebê pode, para uma determinada mãe, representar o objeto que a satisfaz completamente. Esse objeto de completude. Ela pode olhar para esse bebê absolutamente fascinada. E esse bebê vai ficar aí preso, paralisado, como objeto complementar dessa mãe, nesse jogo de encaixe perfeito. Essa é uma situação de ligação visceral, é uma situação de ligação que a gente chama de incestuosa. A partir do nascimento, de uma relação que de fato é originalmente simbiótica, vai haver uma ruptura, o bebê se separa do corpo da mãe, do organismo da mãe, mas ele pode aí ficar preso. Essa situação que a gente chama de incestuosa, na verdade, é uma transgressão da principal lei que organiza a sociedade humana em todos os cantos do planeta, em todas as culturas, que é a lei da interdição do incesto. Lei essa que organiza as sociedades, por mais primitivas que sejam. Alguma forma dessa lei vigora em qualquer lugar do mundo. Fundamentalmente, um pai, ele não pode ser pai, filho ou irmão da mulher com quem ele vai ter um filho. Portanto, a transgressão dessa interdição é a transgressão da interdição maior do que funda a civilização. E toda transgressão de uma lei psíquica importante importa em um comprometimento psíquico. Então, nessas situações em que a gente tem um grude, uma relação de grude absoluto, de cola entre mãe e bebê, a gente tem na clínica as situações de comprometimento psíquico maior. Eu não vou discutir isso mais extensamente hoje, mas é aí que a gente tem o autismo, a psicose, as perversões, que na linguagem comum a gente chama do psicopata. A medicina, a psiquiatria buscam causas orgânicas, causas biológicas para essas situações. Eles estão correndo atrás do próprio rabo. Essas situações são fundamentalmente construções psíquicas, fundamentadas na transgressão dessa lei maior. Como é que acontece, então, a separação
desse primeiro par, né? Desse par bebê-mãe. Esse par em risco, de certa forma. Se esse bebê não representa para a mãe o objeto de completude, se ela, apesar do bebê, ela continua desejando o parceiro ou outras coisas quaisquer, ela não olha fascinada só para esse bebê, mas ela olha para um outro lugar. Para um lugar onde ela deseja alguma coisa diferente, alguma coisa outra. E o bebê acompanha esse olhar. Tudo isso aqui de uma maneira bem simplificada, mas ele acompanha esse olhar. E nesse momento em que os dois olham para um lugar terceiro, eles se separam. E este lugar terceiro é o que a gente chama de função paterna. Ou seja, função paterna é um lugar que se constitui no psiquismo materno. É um lugar que vai representar um lugar terceiro de onde se faz uma operação. A operação que separa mãe e bebê. E que constitui o que a gente chama, né, provavelmente todos nós estamos aqui, a estrutura do neurótico, né, como contrapartida da estrutura da psicose. Este lugar, ele geralmente, na maioria das vezes, ou idealmente, é ocupado pelo pai mesmo, pelo parceiro, né? Ele pode ser corporificado, personificado, ele pode ser o objeto que essa mãe deseja para além do bebê. E aí sim, entra esse pai concreto, verdade, né, de carne e osso, um sujeito que vai então se relacionar com esse filho, essa filha, e disso a gente vai falar um pouco mais adiante. Existem algumas, na verdade, as situações clínicas é como se, é um pouco simplificado dizer dessa forma, mas como se o grau de comprometimento psíquico, mesmo quando a metáfora paterna, mesmo quando isso existe, né, mesmo quando essa função paterna opera e existe, é como se o comprometimento, o grau de comprometimento psíquico fosse sempre função da presença maior ou menor. Uma vez existindo a metáfora, aí sim, de como vai operar e atuar esse pai corporificado, personificado, né? Exemplo simples também, muito comum agora do cotidiano, está muito em moda, né? A gente vê muito essas crianças desatentas, crianças com hiperatividade, transtornos de déficit de atenção, enfim. Crianças para as quais a medicina também busca, né, uma causa orgânica, se medica, não passa de uma relação em que existiu a metáfora paterna, são crianças neuróticas, mas são crianças que continuam numa relação erotizada muito próxima da mãe, né? Essa dificuldade de concentração não passa de uma forma de excitação erótica. Muito bem. Acho que de função paterna é isso. Então vamos passar para a segunda parte, né, do que eu pensei em falar hoje. A gente volta à função paterna, a gente vai falar um pouco mais dela. Importante só guardar isso, né? Função fundamental, estrutura fundamental da psicanálise, fundamento da constituição de um sujeito. Quando eu falei lá no início que era um sujeito que seria dono de um desejo, proprietário de um corpo, também aí em oposição ao autista ou ao psicótico, né? O autista, ele é, na verdade, efetivamente um pedaço do corpo materno. Ele fica ali, né? Ele pode não falar e ele pode não se relacionar, porque não precisa, fica como puro objeto. O psicótico, ele pode falar, ele pode ser habitado por uma linguagem, mas da qual ele também não é proprietário e do corpo também não, né? Quando o Van Gogh corta a própria orelha, é simplesmente porque não é dele, né? E isso vale também para os suicidas. Na segunda parte aqui da nossa conversa, então, vamos falar um pouquinho sobre homem e mulher, sobre feminilidade, sobre posição materna, posição feminina e posição masculina. Para falar disso, eu vou adotar a classificação que a doutora Maria Rita Kell usa no livro dela, Deslocamentos do Feminino. A gente vai fazer então uma divisão, só para conceituar e para a gente pensar daí para frente. Então, homem e mulher é o que se define biologicamente. Biologicamente, quase, mas é o que a gente vê acontecer na sala de parto, né? No momento em que nasce um bebê. Qual é a primeira coisa que o obstetra vai dizer? É menino ou é menina? Antes mesmo de dizer se é saudável, se não tem nenhum defeito, se não tem nenhum problema, parece que essa nomeação é a nomeação fundamental. Mesmo hoje, quando durante a gestação é possível se estabelecer, na maioria das vezes, o sexo do futuro bebê, essa fala do obstetra continua presente, como se fosse necessária essa confirmação.
É menino ou é menina? Isso é tão importante que vale lembrar aí por um instante. Existem algumas crianças que a gente chama de intersexo, né? Aí vem da minha experiência na pediatria. Crianças que quando nascem não têm os órgãos genitais bem definidos. A gente não consegue dizer ao nascimento se é menino ou se é menina. Mesmo a medicina considera isso como uma emergência médica, né? Embora seja uma emergência, muitas vezes leva aí 2 ou 3 meses para que se possa definir se vai ser um menino ou se vai ser uma menina, muitas vezes por meio de uma construção cirúrgica. Só aí também é que vai se poder dar um nome e se fazer o registro. Essas situações são absolutamente dramáticas e se a gente acompanha essas crianças, adolescentes mais tarde, a gente vai ver sempre um comprometimento da sexualidade, bastante importante. Então, isso para definir o que é homem e o que é mulher. Feminilidade é um conjunto de qualidades atribuídas à mulher pela cultura. Depende do momento histórico, depende do lugar, muda ao longo do tempo, né? E, na verdade, é uma construção da cultura. Posição masculina e posição feminina. Posição masculina e posição feminina é algo que qualquer um de nós, homem ou mulher, pode adotar, preponderantemente. Mais fácil pensar em posição masculina e posição feminina como posição ativa e posição passiva, né? Na verdade, esse ativo e passivo são construções culturais. Atribui-se imaginariamente ao masculino, ao homem, uma posição mais ativa, né? Coisa que na prática, na maioria das vezes, acho que não acontece. E atribui-se à mulher, a cultura atribui a posição passiva, né? Uma outra maneira, talvez ainda mais sofisticada de se pensar nisso, é posição de sujeito, né? Posição de quem exerce um desejo, atua no sentido de exercer o seu desejo, e posição de objeto, né? Posição de alguém que serve como complemento, como objeto complementar para o desejo de alguém. Muito bem. Vamos retomar um pouquinho Freud para tentar pensar por que lá atrás eu disse, né? Eu coloquei essa pergunta que o Freud deixou aí para a gente em suspenso, o que era a mulher. Lembrar também que, do modo como Freud coloca a pergunta, ele fala da mulher como um todo, né? Como se o desejo pertencesse a todas, como se fosse necessário fazer uma teorização para todas as mulheres. Eu penso que isso não é possível. Muito bem. Eu vou tomar 2 instâncias para discutir a questão do enigma, talvez, não é, do feminino. Primeiro, o modo como Freud constrói o complexo de Édipo. E, num segundo momento, o modo como a cultura constrói, o modo como a cultura interpreta, desde sempre, esses 2 órgãos genitais, né, da mulher e o do homem. Primeiro Freud, primeiro complexo de Édipo, de uma maneira bem simplificada. Inicialmente, o bebê, no período que ele chama de pré-edípico, né, para o bebê, o objeto primeiro de amor dele é a mãe. É a mãe e é uma mulher. No segundo tempo do complexo de Édipo, pensando agora, a gente pode até pensar nessa função paterna operando, né? O bebê vai se distanciar da mãe, vai se afastar da mãe, vai romper essa relação original e vai se voltar, vai se dirigir na direção do pai. Ele vai buscar no pai, nesse segundo momento, os traços de identificação do que é o sexo masculino, culturalmente. E no futuro, as coisas se dão de uma maneira aparentemente bem simples. No futuro, ele vai ter como objeto, idealmente, como objeto de amor, uma mulher, que vai coincidir com aquela que foi o seu primeiro objeto de amor no período pré-edípico, que é a mãe. Para a menina, as coisas, segundo Freud, nessa construção do complexo de Édipo, acontecem de um modo um pouco mais complexo. É como se houvesse uma passagem a mais. Para a menina também, num primeiro momento, o objeto de amor é a mãe, no período pré-edípico. É por isso que se diz às vezes que
no primeiro instante, né, diante desse primeiro objeto de amor, todos os bebês são menininhos. Por meio da operação da função paterna vai haver a separação. E essa menina vai se dirigir, vai se voltar na direção do pai. Só que, aonde que ela vai buscar os traços que vão identificá-la como mulher, os traços da feminilidade? Vai ser na mãe. Então, como se fosse necessário, em algum momento, um movimento de retorno. Um movimento de retorno, complicado também pelo fato de que ela vai retornar àquela de quem ela deseja, ela tem que se separar. Né? Primeira complicação. E segunda complicação, o objeto de amor no futuro, que deverá ser um homem, não vai corresponder àquele que foi o primeiro objeto de amor dela, que era a mãe. Talvez aí a gente tenha as raízes do que ficou para Freud enigmático de alguma maneira. Mas é como se a menina, nessa teorização dele, ficasse suspensa em algum lugar aí no meio do caminho. Segunda etapa dessa história que eu estou contando. Essa etapa que eu chamo de trágica, né? Acho que é a grande catástrofe. Acho que é a grande desgraça. É a maneira como a cultura, desde sempre, eu acho que isso está lendo, né? Isso desde a antiguidade, enfim, desde que a cultura existe, interpretou esses tais desses dois órgãos, né? O órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino. Se a gente for ver crianças de 4, 5, 6 anos brincando, né, de médico, de papai e mamãe, a gente vai ver aí uma reflexão, né, um reflexo do que a cultura, do que os pais, como veículos da cultura, produziram. Então, como é que as crianças brincam? Os meninos têm pipi e as meninas não têm pipi. Essa que é a desgraça. Então, existe um sexo que tem alguma coisa e existe um outro que não tem. Existem, então, os que têm e os que não têm. Existem os que são homens e existem os que são não homens. Né? A gente teria dois sexos, na verdade, se a cultura tivesse construído alguma coisa do tipo, os meninos têm pipi, as meninas têm vagina, ou qualquer outra coisa, enfim, um nome qualquer para o órgão genital feminino. Aí a gente teria dois sexos, os dois teriam alguma coisa. E talvez a gente nem falasse, né? Talvez a gente nem tivesse aqui hoje à noite. Mas a questão é que não é assim. É por isso que é isso que está na origem de uma das frases, né, tão famosas do Lacan, de que a mulher não existe, né, como se não houvesse um significante que designasse, né, um nome que designasse esse lugar daquela que não tem. Muito bem. Isso tem mais consequências, provavelmente, do que essa construção mais complexa do complexo de Édipo. Né? Isso é diferente da feminilidade. Isso não é uma construção que depende do tempo, do lugar geográfico. Ela provavelmente existe em todas as culturas, de algum modo, nas culturas maiores, as que a gente conhece melhor desde sempre. Né? Aristóteles já falava nas mulheres como monstros. Existem muitos textos medievais que colocam as mulheres como seres inferiores, com os órgãos genitais menores ou invertidos. Né? A caça às bruxas, né, durante tanto tempo pela Inquisição e mesmo em outros lugares, também tem uma relação com isso. Foi só na metade do século XIX que se descobriu a função do óvulo. Então, até então se acreditava que o bebê estava todo contido em miniatura só no sêmen, né, só no esperma masculino. Até o começo, em primeira metade do século XX, em alguns lugares nos Estados Unidos, ainda se propunha a ovariectomia, a retirada dos ovários das mulheres que tivessem um desejo sexual muito intenso, não é? Ou que se masturbassem. E isso, de algum modo, está presente até hoje. Isso está presente e isso provavelmente é o fundamento do nosso psiquismo, da maneira como ele é construído. Eu penso que isso é tão forte, isso é tão poderoso, que isso tem um valor de lei. A gente tem na clínica, isso é da clínica de qualquer um, não é? A gente tem, a partir das diferentes culturas, de uma maneira maior ou menor, uma valorização familiar,
um número muito grande de famílias, para não dizer todas ou quase todas, enfim, dos meninos, né? Desses bebês de sexo masculino. Paradoxalmente, mais grudados, mais queridos, entre aspas, talvez, pelas mães, né? Que são mulheres. Essa valorização do sexo masculino, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que as mães não escapam disso. Não só não escapam disso, como, voltando para o início, para a questão da função paterna, a grande maioria dos casos de autismo, de psicose, de perversão, de crianças hiperativas, é de meninos, né? São meninos. Eu li recentemente também aí no jornal um artigo mostrando um levantamento de cientistas americanos, médicos, descobrindo que os meninos são muito mais acometidos por questões psíquicas graves, né? Coisa que eu acho que todo psicanalista sabe. Também estão buscando uma causa orgânica para isso e não vão encontrar nada. Mesmo o movimento feminista, que construiu tantas coisas, né? A autonomia, a igualdade social, a igualdade na economia, a igualdade no trabalho, a igualdade dentro de casa, coisas, enfim, cuja importância é absolutamente indiscutível. Mesmo essas mulheres, o dia que se tornam mães, e são mães de um bebê, menino, ele corre mais risco, né? Elas também, paradoxalmente, seguindo essa lei poderosíssima da cultura, né, correm o risco de grudar mais nesse filho. E o simples recalque, né, a simples negação dessa diferença, a diferença a gente pode dizer até que não existe, mas culturalmente existe. Então, a negação ou recalque dessa diferença, que é uma das coisas que faz parte do movimento feminista, vai tornar a repetição ainda mais poderosa. Ou seja, recalcar, esquecer, fingir que não existe, não falar de alguma coisa é prato cheio para a repetição de qualquer estrutura. Falar um pouquinho sobre a construção, então, do feminino, a construção da feminilidade. Lacan transformou essa pergunta do Freud, o que era a mulher, nessa pergunta ampla e generalista, uma pergunta muito mais reduzida. O que quer uma mulher? Eu penso que a única coisa que a gente pode imaginar, a única coisa que a gente pode considerar, é o que quer cada uma delas. Não é? Na clínica, embora a gente tenha uma teoria, né, toda uma teoria por trás da psicanálise, teoria essa que nasceu ou que deve nascer obrigatoriamente da clínica, toda vez que a gente escuta um sujeito, homem ou mulher, tanto faz, é aquele sujeito e é o que ele tiver a dizer. Então, no máximo, a gente pode falar sobre, talvez, as estruturas, as formações fundamentais que vão definir a feminilidade ou a masculinidade e alguém atuar preponderantemente na posição feminina ou na posição masculina. Ninguém atua o tempo todo de um lado ou de outro, na posição ativa ou passiva, ou na posição de sujeito ou de objeto. Mas, na relação com o par complementar, alguém atua preferencialmente ou preponderantemente, ou na maior parte do tempo, numa dessas duas posições. O que a gente pode tentar pensar é quais são os fatores que vão determinar a operação numa dessas duas posições, alguém mais na posição de sujeito ou mais na posição de objeto, e como que esses atributos que a cultura designa para a feminilidade ou para a masculinidade vão ser montados. E eu acho que aí vai ficar claro também por que a gente só pode pensar em um sujeito, em cada sujeito, e o que cada sujeito tem a dizer. E em relação a esses fatores que eu vou mencionar, a gente só pode falar em tendências, senão a gente cai numa coisa muito psicológica, né? Quase numa receita. Então, se o papai fizer isso com a filha tal coisa. Não é nada disso, não pode ser assim. Então, primeiro fator, que eu acho que é fundamental, sempre, né? A história de duas linhagens familiares. Todos nós somos filhos de duas linhagens familiares. E todos nós somos mais inscritos em uma delas. Todos nós, meninos e meninas,
somos mais filiados à linhagem materna ou à linhagem paterna, ou melhor, somos mais identificados a uma dessas duas linhagens. E aí, nesse sentido, as concepções de masculino e feminino, de masculinidade e feminilidade, e o modo como os sujeitos nessa linhagem operam, a nossa herança histórica, vai ser um dos fatores fundamentais que vai definir como cada um de nós, enquanto sujeito, vai se relacionar com a sexualidade. Um outro fator importante, que na verdade é fruto da história familiar, mas é também intimamente ligado à cultura, não é? É o desejo de pai e mãe por terem um filho homem ou terem uma filha mulher. Não é? Cada um deles tem um desejo, em cada uma das gestações um desejo diferente, para cada filho um projeto diferente, e o filho, ao nascer, vai ser abraçado por essa malha de linguagem, né? Vai ser como se fosse, a gente sempre usa esse exemplo da rede de pescador, e nessa malha de linguagem que o abraça, nessa herança histórica, vai estar colocado o desejo do pai e o desejo da mãe por ter um filho menino ou uma filha menina. O terceiro fator importante é a tendência à repetição, que é, se não houvesse a tendência à repetição das histórias familiares, a compulsão à repetição das histórias, também acho que a psicanálise não teria muito a fazer na clínica, né? É por alguém se perceber repetindo que muitas vezes busca um trabalho terapêutico ou psicanalítico. O tema da palestra fala de feminilidade. Então aqui fica a tendência para a menina de repetição da posição da mãe. Tanto mais marcada, quanto for menor a incidência da paternidade, né? Quanto menos esse pai, que vestiu aí a função paterna, entrar e assumir essa paternidade. A tendência à repetição vai ser tanto maior também, quanto maior for, entre aspas, a rejeição, ou quanto mais a mãe valorizar o sexo masculino, ou o irmãozinho que existe, ou que existe imaginariamente e que não veio. A repetição vai se acontecer, a tendência à repetição, ela se dá basicamente por uma relação de cumplicidade, não é? De um ponto de encontro, de encontrar uma relação amorosa com essa mãe, não é? Se eu a repito, eu em ato, de certa forma, a perdoo, não é? Essa repetição, repito, pode ser mais ou menos suavizada pela entrada, pela acolhida oferecida pelo pai. E como é que então entra esse pai? Né? Como é que entra o papai? De modo assim bem esquemático, ele pode entrar de duas formas. Uma delas é essa posição de acolhida mesmo, essa posição de acolhida e de criação de um conforto dessa filha com o fato dela ser mulher. Em outras palavras, ele reconhece essa filha como sujeito, né? Como sujeito, como detentora de um desejo, como alguém que merece esse reconhecimento, justamente por ser mulher, no caso. Essa filha, provavelmente no futuro, vai se acomodar muito melhor com a condição de ser mulher. Provavelmente no futuro, ela vai oscilar com mais, ela vai transitar com mais flexibilidade entre essas duas posições, a masculina e a feminina, a passiva e a ativa. Porque um dia, na origem, ela foi reconhecida como sujeito. Mas o pai também pode ver a filha como objeto, né? Ele pode ver a filha desde uma posição sedutora, ou até de assédio, como a gente vê algumas vezes. Essa filha colocada na posição de objeto, possivelmente, estou falando de tendências, possivelmente vai vestir essa feminilidade de uma maneira até mais exacerbada, não é? Para servir de fato de objeto, esse objeto que atrai, que convoca o desejo do pai, de uma maneira mais exacerbada. Mas essa posição de objeto é extremamente incômoda, não é? A gente vai ver isso no futuro, provavelmente isso vai constituir o que a gente chama de mascarada, né? É a mulher que tem todos esses atributos culturais da feminilidade, excessivos, exagerados, e que na verdade é a mulher fatal, né? A mulher que está numa posição ativa, castradora, numa posição masculina. Tão presente na literatura, tão presente aí nas óperas, né?
Uma mulher que vai ter um desconforto muito maior com a condição, com o fato de ser mulher. A isso se soma, talvez, então esse desejo original do pai, né? O desejo original de ter uma filha ou ter um filho. Como é mais comum o grude da mãe, essa relação de intimidade mais visceral da mãe com o filho homem, é comum também uma entrada maior do pai com a filha mulher e uma acolhida maior e uma relação muito íntima e muito próxima com esse pai. Estou falando de um modo bem generalizado e de novo ressaltando que aí o que vai valer é cada um. Mas eu pensei em fazer 2 recortes, né, de 2 analisando as minhas, coisas que foram ditas há alguns anos atrás, de gente que faz análise há muito tempo. Né? Então, uma mulher de mais ou menos 50 anos de idade, que não se casou, que não teve filhos, e que dizia sempre, meu pai queria que eu fosse um homem. Meu pai cortava o meu cabelo bem curtinho, punha chapéu de marinheiro e calças curtas. E deu no que deu. Para falar da importância da posição do papai, né, do pai. E a mais extraordinária, que eu acho que acaba sendo quase que uma síntese, né, disso tudo que a gente está falando ou pensando aqui. Também é uma analisanda com muitos anos de análise, que primeiro me diz uma frase, talvez para a gente pensar nas perguntas. Ela diz assim, o modo como a minha família constrói as mulheres é assim. Todas as mulheres não serão amadas por nenhum homem. E aí ela diz, eu tenho um pacto de cumplicidade na dor com a minha mãe. Eu sou sempre insatisfeita, sempre alguma coisa me falta. Mas eu tenho também algo com meu pai. Eu pareço mulher. Eu me constituí como uma mulher que ele desejaria, porque a minha mãe ele não desejava. E também profissionalmente. Ela se tornou uma grande empresária. Eu sou uma grande empresária. Porque aí eu faço aquilo que meu pai queria que meus irmãos fizessem. Acho que é isso. Pois essa riqueza de conceitos, né, no feminismo e na figura paterna, nos foi oferecida pelo professor Paulo Schiller. Passamos para as perguntas. Pedimos o favor de levantarem a mão. Nossa Jéssica está aqui conosco para atendê-los da melhor maneira possível. Na ordem serão atendidos. O pessoal da parte superior, por favor, dirija ao microfone. Pedimos o favor de esperar o microfone, porque as palestras são gravadas. E pedimos, por favor, para serem objetivos e breves, se possível. Obrigado. Alô, boa noite. Primeiro, te agradeço a conferência muito profunda, muito consistente e ao mesmo tempo acessível. Difícil ouvir falar desse canal desse jeito. E eu estava tão embevecida que você terminou e a minha pergunta estava um pouco ainda informulada. Então, vai do jeito que vai. Quando você fala dos destinos, digamos assim, do ego feminino em relação ao pai, e eu fico pensando no destino, no bom destino, que seria a possibilidade de alguma identificação da menina com um traço paterno. Né? Freud já fala disso, no caso da Elisabeth von Ehre, de outras histéricas, que ele diz, bom, tinham muita conversa com o pai, se interessavam pela cultura, na época o que era possível de identificação com o pai. Né? Só que o destino de mulher impede que elas, no caso da Elizabeth, né, que ela pudesse exercer os efeitos dessa identificação, intelectualidade, talentos, etc., porque ela tinha que casar. Mas eu penso se não há uma dificuldade, e te pergunto se você acha na sua clínica que essa dificuldade hoje estaria sendo talvez abrandada, porque uma identificação é um jogo de espelhos, quer dizer, depende de que o pai reconheça a identificação. Então, imagina uma moça do século XIX que se identifique com um traço paterno e o pai que não quer se identificar com uma mulher, porque para ele o conceito de masculino, ele não pode abrigar uma identificação com uma filha. Então, ele empurra a filha toda para o lado da mãe. Se você acha que hoje há, nesse campo diferente, nessa mistura maior de campos, a possibilidade
das filhas acolherem, e dos pais acolherem a identificação das suas filhas, como uma saída um pouco menos trágica para esse dilema edípico. Obrigada. Nunca tinha pensado nisso de uma forma tão formal assim, né, Maria Rita? Mas eu acho que sim, acho que é extraordinário isso, estou pensando agora. Quer dizer, eu acho que hoje sim, essa identificação é possível, essa acolhida do pai, né? Eu acho que até talvez ele deseje muitas vezes que essa identificação com os traços masculinos aconteça, né? E não tinha pensado nisso, mas hoje a sociedade permite que isso seja depois exercido. Acho que é uma coisa muito boa. Acho que pensando agora na clínica, acho que isso resulta em, gosto de usar essa palavra, acho que ninguém gosta, mas em traços, em uma estrutura clínica, em um sujeito mais saudável, provavelmente. Acho que sim. Acho que sim. Acho que é uma conquista do feminismo extraordinária. Acho que é. O que talvez as ajude a se libertar da mãe, né? De algum modo. Da mãe que eu acho que está presa, apesar da modificação da cultura, nessa coisa da diferença sexual do modo como eu chamei de trágica, né? Acho que sim. Boa noite. A minha pergunta ela é bem mais simples e não tão complexa assim. É uma curiosidade. E o pai psicótico, né? Ou com traço psicótico, como que funciona essa relação? Eu estou com um caso assim agora, e o menino é psicótico. Faltou dizer, na questão da repetição, faltou dizer muita coisa. Mas um pai que teve um pai ausente, um pai que teve um pai frágil, um pai que teve um pai impotente, dificilmente vai ser um pai diferente. Isso para começar. Faltou dizer, está escrito aqui em algum lugar. Do que eu vi até hoje na clínica, eu atendo muitas psicoses na clínica. A função paterna pode acontecer, porque a função paterna não depende concretamente da presença de um pai. Senão, todo filho órfão de pai seria psicótico, e não é assim. A função paterna é uma operação lógica que acontece no psiquismo materno. Mas, uma vez acontecida essa operação, esse pai não exerce a paternidade. Ele vai ser um pai muito frágil, muito impotente. A gente vai ter algum tipo de comprometimento importante. Não necessariamente psicose. Mas todos que eu vi, pais psicóticos, têm uma dificuldade muito grande de exercer a paternidade. Com certeza. Complementando um pouquinho, estou aqui pensando nesse caso que eu estou atendendo agora. A escolha que um casal se faz para ter um filho, né, ela é regida pelo inconsciente. Né? Há 200 anos atrás, os pais sentavam e combinavam com quem que os filhos iam se casar. E hoje o inconsciente combina, mas seguindo as mesmas regras de prolongamento das histórias dessas duas linhagens familiares. E a escolha de um pai psicótico para um filho está contida de algum modo na escolha dessa, né, no momento que essa mãe escolhe esse indivíduo para ser pai do filho dela. Acho que... Boa noite. Onde é? Boa noite. Fala. Meu nome é Emerson, né? Eu sou psicólogo também e atualmente mestrando em psicologia social. A minha pergunta é mais nesse contexto social mesmo, né? Como você vê no caso da falta, né? Eu atendi há algum tempo em saúde pública, muitas mães que criam, né, educam, né, as mulheres sozinhas. Então, como você vê nessa estrutura
o futuro dessas mulheres aí sem uma figura masculina? Eu acho que não dá para fazer uma generalização. Eu acho que cada história é uma história. Para muitas meninas, esse pai ausente pode ser substituído por um tio, por uma outra figura masculina, enfim. A gente já viu isso, eu insisto, a função paterna ela vai se operar no psiquismo da mãe, no psiquismo feminino. Se alguém vai ou não ocupar esse lugar do pai, vai ser da história de cada um. Esse lugar desocupado, a ausência dele, ou esse lugar, a impotência desse lugar, com certeza vai ter consequências. Eu acho que aí é cada uma e cada história. Eu não generalizaria de modo algum. Bom, eu vou abusar, né? Já que tem espaço. Seguindo com a figura paterna, né? Ou seja, quando essa figura ela se mistura com a avô e a avós, né? Quando o avô ele se coloca na figura paterna, existe alguma implicação, você percebe alguma diferença na sua experiência? De novo, eu não vou generalizar, mas a pergunta que se colocaria aí é por que o pai da criança entregou o filho para o próprio pai, né? Geralmente tem uma relação de dívida aí, por alguma razão, né? Isso acontece também. Frequentemente a mãe entrega o filho ou a filha para a mãe dela, né? Para a avó. Alguma dívida aí que tem que ser paga, né? Eu vi muitas histórias de mulheres que só tinham irmãs e que aí quando tem filhos homens, então entregam, né, para os avós, para a mãe. Eu acho que é cada história, né? Eu acho que de novo eu não vou dar uma resposta assim pronta, então acontece tal coisa. Acho que não dá para dizer. Mas que há uma dívida, com certeza. Eu faço algumas pesquisas comportamentais e uma das conclusões que eu cheguei é que para mudar um pouco o comportamento de mulheres com homens, eu pensei assim, talvez os homens, os pais educando as filhas e as mães educando os filhos, no longo prazo, um perca o medo do outro e haja uma parceria para uma próxima geração, não para a atual. E o que você acha sobre isso, essa mudança? Porque às vezes a mulher deixa para o pai educar o filho e o pai só educa. Não, crescer e multiplicar aí mesmo. Pegue o máximo de filha dos outros que possam, mas as minhas filhas não, eu prendo. O que você acha sobre isso? É que eu acho que aí talvez você esteja colocando todos os pais numa sacola, todas as mães, mulheres numa outra sacola, filhos e filhas também, fazendo uma separação assim muito radical, e como se a gente pudesse pôr todos, sim, né, criar uma identificação entre todos os pais, todas as mães, e aí esse grupo aqui vai educar de um jeito, o outro grupo de outro, e eu acho que é impossível falar nisso, né? De qualquer maneira, acho a proposta um pouco radical, e acho um pouco rato no labirinto, né? Tudo que a gente fizer diferente do que é lei fundamental da cultura vai funcionar como transgressão. Não vai ter boas consequências. Boa noite. Essa tendência de culpar os pais é uma coisa europeia?
A palavra culpa absolutamente não se aplica. A gente não está num tribunal, nem aqui nem no consultório, nem na teoria da psicanálise. Não se trata de juízo, se trata de responsabilidade inevitável. Os pais são, sim, os instrumentos que na tela psíquica de um bebê vão construir uma história inteira, do começo ao fim. Eles são responsáveis, eles não têm como deixar de ser, e não se trata de culpa, porque é algo inevitável, é algo da própria condição humana, da constituição do sujeito. Então, toda vez que a gente está no consultório, por exemplo, atendendo pais, eu atendo crianças com os pais em geral, se trata de construir a história dessa criança como ela foi, enfim, como ela aconteceu. E não se trata absolutamente de juízo, até porque os pais são frutos também de uma história, e são frutos da história que os pais deles construíram, e assim por diante. Não se trata de modo algum nem de fazer pacto com um deles, nem de suavizar a responsabilidade de um deles. Porque se uma grudou, o outro se excluiu. Se uma fez demais, é porque o outro deixou. E a responsabilidade, não há como fugir dela. Toda vez que a gente diz que a construção do psiquismo é parte biológica ou genética e parte herança histórica, a gente está criando uma armadilha. Porque cada um de nós, se for fazer análise, vai forçosamente um dia reconstruir a sua própria história familiar. E no momento em que as coisas ficarem difíceis, para nós ou para o analista, ou em algumas situações para o médico, para o psiquiatra, então daqui para frente é biológico. E a gente não precisa se preocupar mais com isso. E é justamente o ponto que a gente precisa ultrapassar para descobrir que de biológico não tem nada. Isso. Mais uma pergunta. Oi. Sequestrar um filho resolve a situação? Sequestrar? Caso de separação? Sequestrar como? Assim, no caso de você estar separado do filho e você apelar para esse tipo de... Acho que não. Acho que não. Essas operações são psíquicas, elas não são concretas assim. Elas têm consequências em atos concretos, sem dúvida. Mas acho que não atos extremos desse tipo. Se ele for só sequestrado e nada mais, ele vai querer voltar para a mãe. Quando o pai entra, ele tem que oferecer alguma coisa. Boa noite. Quem fala? Gleice, aqui em cima. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É assim, há algum tempo atrás, a mulher tinha o papel de cuidar dos filhos e o pai de trabalhar. Hoje não. Hoje a mulher ela trabalha fora, dentro, cuida dos filhos. Eu gostaria que você explicasse mais a relação de identificação com os filhos e os pais no tempo de hoje, moderno. Essas construções fundamentais de que eu falei, especialmente a função paterna, e mesmo depois, né, a maneira como mãe, pai e filhos interagem, eu creio que elas não são decisivamente prejudicadas pelo fato ou modificadas pelo fato de que a mãe trabalha e o pai também trabalha, e que a mãe, na maioria das vezes, tem um papel diferente do que ela tinha antes. A mãe que vai deixar o seu filho, a mãe que não vai olhar para o seu filho, ou que vai olhar pouco, ou a mãe para quem o filho é um peso, ela hoje vai trabalhar, mas há 150 anos atrás ela dava para ama de leite, ou para pajem, ou para governanta. A mãe que vai se ocupar do seu filho e a mãe que se angustia porque não pode estar tanto com ele, ela vai cumprir de uma maneira saudável, trabalhando ou não, a função dela. E o mesmo vale para o pai. Acho que é isso.
A gente cansa de ouvir na clínica histórias de mães e avós, pelo menos a gente ouve histórias de 2, 3 gerações, constantemente o tempo todo, né? Não falta nem um pouco a mãe que não olhava para o filho, mas passava o dia inteiro em casa. Isso não depende dela sair ou não. Boa noite. Eu queria saber se na construção da metáfora paterna, pode-se dizer que existe uma nova implicação quando o olhar da mãe se dirige para um outro lugar que não a de um pai física ou psiquicamente presente? Para que a metáfora aconteça, ela se dirige desejante para um outro lugar. Basta, é suficiente. Se este lugar não for ocupado pelo pai concreto, então uma história outra vai se constituir. Certamente, porque a cultura propõe que seja o pai de fato, vai funcionar de novo como uma transgressão, embora seja uma transgressão menor, e vai ter consequências diferentes para cada história. Oi, boa noite. A minha curiosidade é a respeito de figuras históricas femininas. Por exemplo, Elizabeth I, Frida Kahlo, Camille Claudel, Madonna, que têm um relacionamento muito forte com a figura do pai. Nós podemos considerar que essas mulheres conseguiram alçar esses caminhos exatamente porque tinham essa relação tão poderosa com seus pais, né? E elas podem ser modelos de comportamento ou, ao contrário, essa relação tem um toque não saudável, mas, de qualquer maneira, trouxe essas mulheres para a luz da cultura, vamos dizer assim. Não sei se saudável ou não, e verdadeiramente eu acho que eu não sei a resposta. Quer dizer, elas podem tanto, vai ser da história de cada um, elas podem tanto estar atendendo a uma demanda da história familiar, aí no caso, veiculada pela mãe ou veiculada pelo pai. Eu acho que essas histórias não vão ter que se superpor. E eu acho que a gente não tem que imaginar que a projeção de uma mulher, seja ela, enfim, cultural, histórica, política, seja ela qual for, vai depender de uma identificação maior ou menor com o pai. Eu acho que a gente aí estaria traçando alguma coisa que é da psicologia e não da psicanálise. A gente estaria traçando um perfil, né? Como a gente faz. A tentação sempre é fazer isso, né? Então, perfil da mulher, e aí a gente vai lá ver como é que é a história e busca os pontos de encontro entre essas histórias. A gente evita de traçar perfis, eu acho que isso não existe para nada. Bom, só porque não tem ninguém inscrito, eu vou me aproveitar aqui. Depois, se você quiser falar, a Thay, que a Thay também é palestrante desse ciclo. Primeiro, você falou uma coisa importantíssima, que eu vou só ecoar aqui. A gente fica com uma dívida em relação a uma família, papai, mamãe presente em casa, que, na verdade, era a família freudiana, e foi a partir dessa família que o Freud entendeu a histeria, não era obsessiva. Então, achar que essa é a família modelo é um pouco estranho, né? Agora, outra coisa eu queria te pedir, até por comentários aqui em volta, se você poderia falar um pouquinho mais, se foi bem econômico para não entrar tão a fundo nisso. Mas a questão de recalque e repetição, acho que seria bom se você pudesse falar um pouquinho mais. Não fica muito claro para quem não é psi. Bom, tentar falar isso de uma maneira mais simples. Mas, enfim. Nós vivemos imersos, né, no mundo de linguagem. A gente vive nesse caldo de linguagem o tempo todo. Com a língua e com o discurso, com o que a gente fala, a gente faz um recorte desse campo da linguagem. E com esse recorte a gente escolhe algo que vai ser dito e a gente também escolhe o que é silenciado.
Então eu penso sempre naquela figurinha aí que todo mundo conhece, que é a figurinha de um vaso traçada de tal modo que, dependendo de como a gente olha, são dois rostos de perfil. Então, na verdade, quando a gente desenha um vaso e decide colocar um vaso assim no mundo, a gente também está desenhando alguma coisa que a gente escolheu não colocar. Isto, a história familiar que é veiculada para um filho, ela é constituída de falas e de silêncios. De desejos explicitados, de demandas faladas e de coisas que são escondidas, coisas que não são ditas, os segredos familiares, né? As coisas que não são veiculadas, as coisas que é melhor guardar numa caixinha. Só que elas estão recortadas pelo que é dito. Elas estão presentes, embora silenciosas, nos atos daqueles que não falaram. E elas funcionam como enigmas. Aqui o sujeito, ali, submetido a esse silêncio, tem que responder e tem que dar conta. E por funcionarem como enigmas, exercem uma enorme força de atração para que esse sujeito vá em busca do que não foi dito, do que ficou enigmático. Aquilo que é falado é mais fácil de ser elaborado. Aquilo que nos dizem, sobre aquilo que nos dizem, a gente pode parar e pensar e fazer reflexões. Mas sobre aquilo que só tem efeitos, mas que não é dito, a gente vai atrás. Só que a gente vai atrás meio sem saber o que é. A gente vai atrás sem saber como elaborar aquilo. E geralmente a gente então bate de frente. E a gente bate de frente justamente com aquilo que ficou enigmático, né? Vale aí, acho que o exemplo mais clássico é a história do Édipo, né? O Édipo que, enfim, que não sabia que os pais dele eram adotivos, e quando ele fica sabendo da profecia de que ele um dia mataria o pai e se casaria com a mãe, ele resolve fugir. E é justamente na fuga, sem saber que estava fugindo de pais adotivos, sem saber de nada sobre como essa adoção aconteceu, sem saber que um dia ele foi abandonado pelos pais de verdade, é justamente quando ele foge, é que ele, na encruzilhada, encontra com o pai, mata o pai e depois acaba se casando com a mãe. Sem saber de nada do que está acontecendo, simplesmente procurando fugir daquilo que não lhe foi falado. Não sei se é isso, né? Eu acho que eu sempre penso que o Édipo para nós é mais importante quando ele nos diz que não dá para a gente fugir de um certo destino do que essa construção toda aí que Freud faz. Não. Boa noite, professor. Tem uma pergunta que ficou um tanto aqui na minha cabeça. A ligação forte entre pai e filha tende, de algum modo, à escolha sexual, tratando-se assim de feminilidade? Aí a gente vai tocar num tema muito delicado. Eu vou responder da seguinte maneira. Homossexualidade não existe. Existe alguém numa posição ativa e alguém numa posição passiva. Alguém na relação operando como sujeito e alguém operando como objeto. A escolha, um dia no futuro, se o par sexual vai ser do mesmo sexo biológico ou de um sexo biológico diferente, depende sim, penso eu, não de questões genéticas ou biológicas, mas de como isso se constrói na história com o pai e com a mãe. Voltando só um segundinho na questão da repetição, eu lembrei de mais uma figura para falar do enigma, né, e de como ele convoca, né, o sujeito em direção àquilo. É só pensar no colecionador, né, e no lugar vazio do álbum, né, o lugar vazio na parede onde falta só aquela peça última, e que é, toda vez que ele olha para o álbum, olha para ele só olha para o lugar vazio, né, o resto já não interessa. É mais ou menos isso. Então, boa noite, Paulo. Eu perdi uma boa parte da tua palestra, mas eu vou aqui arriscar fazer uma pergunta, né? Você está dizendo assim que as narrativas, contar as histórias,
não sei se você diz exatamente isso, mas isso que eu entendi. Os pais poderem contar histórias para os filhos, histórias das suas vidas, histórias dos seus pais, né? Talvez consiga trazer uma transmissão para esses filhos, com menos silêncios, né? E eles possam elaborar mais, né, todas as coisas que tiverem que acontecer na vida deles de uma outra maneira. Porém, a gente vive uma época que as histórias estão, de alguma forma, fragmentadas, barradas. E na família a gente vê muito isso, né? Que as famílias, os casamentos, né? São casamentos, mais de um casamento numa família. Os filhos têm mais de uma paternidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que você vê isso, né? Quer dizer, nessa importância, por um lado, das histórias serem contadas, por outro lado, se todas as histórias devem ser contadas. Eu sei que eu estou... Mas eu gostaria muito de ouvir a tua opinião. Eu não tenho nenhuma dúvida de que as histórias devam ser contadas. Quanto mais, melhor. Acho que talvez respeitando um pouco as idades dos filhos. Mas eu acho que elas devem ser contadas. E mesmo que as famílias sejam fragmentadas, quem quiser contar, conta, né? É simples. Se a gente vai fazer análise, eu disse há pouco, a gente vai reconstruir forçosamente a própria história. Quanto mais ajuda a gente tiver nesse negócio, menos sofrido vai ser, né? Menos a gente vai ter que se esforçar por buscar essa ou aquela cena, ou essa ou aquela história. E quanto mais para trás nas gerações essa história puder ser contada, tanto melhor. Tem uma saída para isso. Dependendo da idade dos filhos, a gente escreve e guarda ali no arquivo no computador, com senha, e deixa para eles as pistas de encontrarem isso um dia no futuro, né? Eu faço isso. Por convicção absoluta. Eu acho que isso é essencial. É o melhor que se pode fazer por eles, que é transmitir para a herança que eles de fato têm, né? Oi, Paulo. Você pode citar, por favor, que tipo de problema emocional mais profundo poderá ter a mulher que, quando menina, teve a figura paterna totalmente denegrida pela mãe, que era uma pessoa super infeliz no casamento, e pelo próprio pai, que, como modelo, era uma pessoa omissa, ausente, meio sem valores morais. Que tipo de problema profundo essa menina, quando mulher, pode vir a ter? Por favor. Obrigada. Comprometimentos ela terá, com toda certeza. Um pai denegrido nem é uma coisa tão incomum, né? É esse lugar que eu mencionei, em que mesmo que você tenha a função paterna operante, você não tem um psicótico, né? Você tem um sujeito neurótico. Esse lugar do pai impotente, denegrido, com certeza tem consequências importantes. Quando você fala de valores morais, eu acho que ainda mais. Porque, além de valer a pena sermos neuróticos, vale a pena sermos seres éticos. E muito dessa ética, eu penso, da clínica, que depende da posição ética de um pai, né? O ético é que aconteça a separação. Que a relação com a mãe não fique naquela coisa incestuosa, de que eu falei no começo. Mas existe um segundo passo desse ético, que vai ser depois o ético aqui entre os homens, né? E a posição do pai é absolutamente fundamental. O não ético tem a ver sempre com fazer a própria lei, né? Com fazer a própria lei. Quem faz a própria lei é alguém que pôde um dia lá atrás transgredir, que foi autorizado a transgredir. Uma das formas de transgressão é um pai que é denegrido. Isso é uma forma de transgressão que a mãe pode fazer. E a outra, um pai que não tenha valores morais. Isso vai ter consequências com certeza. Boa noite, professor. Eu trago aqui uma situação de
uma menina, filha de um pai e mãe separados, em que o pai, extremamente conservador, promove uma castração muito grande nessa menina. Ela, ainda muito jovem, 8, 9 anos, não percebe isso. E a mãe, uma pessoa que tenta trazê-la para o mundo, sempre em conflito com os valores do pai. Gostaria de saber algum comentário, alguma coisa a respeito de como fica a cabeça dessa menina, quais são os efeitos dessa dicotomia, né? Nessa situação de pai e mãe pensando de maneiras completamente diferentes. O pai castrador e a mãe tentando libertar um pouco mais essa filha para o mundo. Obrigado. A única coisa que eu não estou de acordo é que com 8 anos ela não perceba isso. Acho que ela percebe, ela tem, com certeza, ela vive as consequências disso. Né? Talvez a gente possa pensar, não sei, nesse pai castrador, como alguém que desvaloriza, né, o feminino, com todas as consequências que isso vai ter. Eu acabei não falando disso, mas eu falei do pai que acolhe, falei do pai que coloca a filha na posição de objeto, e falei muito rapidamente, muito de passagem, né, do pai que também deseja sempre ter um filho homem, de acordo com o que a cultura valoriza. Algumas culturas mais, outras menos. Uma das coisas que eu acabei não falando, e que é uma coisa muito comum hoje na clínica, né, moda, tá, capa de revista, são essas situações em que não dá para discutir, não dá para negar, não dá para uma mulher negar, é assim que eu vejo, que ela é uma mulher, que ela é do sexo feminino. Algumas dessas situações são a menstruação, a gravidez e a amamentação. Pelo menos gravidez e amamentação são coisas com que na pediatria eu trabalhei bastante. A TPM, né, o desconforto pré-menstrual, a esterilidade, que parece que hoje, enfim, as clínicas de fertilização estão aí para dizer, e a própria dificuldade de amamentação que a gente muitas vezes encontra, eu penso que não passam de situações desconfortáveis, em que fica simplesmente inegável para alguém que é uma mulher. Ali se trata de uma mulher. A outra situação é uma situação de sedução. Essa talvez mais comum, em que ela é seduzida por um homem. E como ela se coloca diante disso. Boa noite. Minha dúvida, na verdade, acho que uma outra pessoa começou a perguntar, que hoje em dia não é mais comum aquela família nuclear de antigamente, né, onde a gente tinha a figura do pai, da mãe e da criança. Então, hoje é comum a gente ter o pai, o padrasto, a namorada, o namorado do pai, da mãe. Eu queria entender como que fica a identificação dessa criança, né, aí na saída do complexo de Édipo, e principalmente para a mulher, né, também, para a menina, como que fica? Eu acho que ainda vale, apesar de tudo isso que hoje existe, eu acho que ainda vale, ainda vigora, não sei por quanto tempo, mas ainda vigora a lei, ou a idealização da família nuclear. Ainda vigora a idealização da família nuclear. Então tudo isso vai agir ainda como desvios dessa idealização. Mas eu penso que o Édipo, né, e essa constituição fundamental, lá atrás, inicial, eu colocaria até nos primeiros meses da criança, ela acontece como acontecia sempre. Como quando a família nuclear era mais comum. Outra coisa, quando a gente atende digo isso da clínica, quando a gente atende um jovem que usa droga, né, ele sempre diz que todo mundo usa. Eu acho que ainda existem muitas famílias nucleares e muitos jovens que não usam drogas. Acho que ainda pesa essa idealização e todo o resto funciona como pequenas transgressões e que vão ter alguma consequência, simplesmente porque são transgressões, não porque são boas ou ruins em si, mas são transgressões de um ideal cultural.
Só para aproveitar fazer uma pergunta em cima da dela, que eu acho que é legal, né, porque é uma coisa bem atual, muitas famílias, né, quer dizer, que têm pais diferentes, mães diferentes, filhos daqui, filhos dali. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho, Paulo, essa questão de como é que entra um outro pai, entre aspas, eu estou dizendo, né? Quer dizer, a mulher com seus filhos e entra um outro homem na casa, né? E como você pensa que isso funcionaria? Porque eu vejo assim, filhos que dizem que têm dois pais, né? Então, o pai biológico, com quem continua se relacionando, e esse novo pai, então, como se existisse uma autorização total da mãe que seja pai do meu filho. Eu vejo filhos que não se dão, não veem os outros pais. Então, eu queria que você entendesse um pouquinho como é que a mãe, ela é mediadora, né? Como é que você vê essa mediação que a mãe faz dessa relação da filha ou do filho com esse seu novo parceiro? Né? E a importância da mediação da mãe. Se você puder comentar um pouquinho, eu gostaria. Não, eu estou perguntando por enquanto. Voltando só um pouquinho, aí juntando um pouco as duas perguntas, né, a anterior e a sua, eu conheci pouquíssimas situações clínicas de filhos de pais separados, de qualquer idade, mesmo adultos, que não quisessem que os pais estivessem juntos. Para falar da força dessa lei da cultura, né? Talvez. Gente que está em análise há muitos anos, os pais se separaram quando ele ou ela tinha 20 anos de idade, hoje a pessoa tem 40, tem sua própria família, e ainda trabalha o período da separação dos pais. Quase que independentemente de como a nova família se constituiu. A nova família, ela provavelmente vai se constituir plasmada numa repetição da família anterior, né? Na grande maioria das vezes, os parceiros vão escolher parceiros muito semelhantes. Acho que a mediação da mãe é fundamental. Acho que ela é que vai, para este novo pai, abrir o espaço e dizer o que ela deseja dele e o que ela deseja do encontro do filho com ele, né? Acho que existem situações muito suaves em que essas imensas famílias cheias de pais e mães e filhos de tudo quanto é jeito se dão muito bem e convivem muito bem, e situações muito dramáticas, muito difíceis, em que essas relações não acontecem, né? Mas já que você está falando tanto das transmissões inconscientes, volta aqui, você não acha que essas situações de filhos que 20 anos depois preferiam que os pais tivessem ficado juntos, que eles são herdeiros das frustrações, das idealizações dos seus pais na separação? Com certeza, claro, claro. Estão repetindo nos seus casamentos a mesma coisa. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Falando em estrutura familiar, me fez lembrar da filha do meio. Filha do meio? Filha do meio. Né? Esse fenômeno da invisibilidade na psicanálise existe? Como que é isso? Depende da filha e depende da família, né? Depende dela ser filha no meio do quê, né? Se ela é a segunda filha que veio só porque queria um filho homem, se ela é a segunda filha que veio em lugar de alguém que morreu, se ela é, enfim, depende. Ela vai ser mais ou menos visível de acordo com a família. Eu queria um pouquinho de água, por favor, se é possível. Água. Água. Acabou. Tem mais perguntas? Alguém gostaria? Tem mais uma pergunta.
quando essas histórias vão ser diferentes, pelo amor de Deus? Como assim? Como assim? Porque desde que o homem é homem, seja Édipo, Idade Média, etc., é sempre uma repetição daquilo que fomos dos nossos pais e das outras histórias. Então, tem algo diferente? Eu acho que não. Eu acho que se a gente trancasse o Édipo entre quatro paredes e perguntasse para ele, de fato, o que o angustiava, acho que não vai ser muito diferente daquilo de que os astrólogos tratam quando a gente vai fazer o mapa astral, não é? Eu acho que ele ia falar da família, acho que ele ia falar dos pais, acho que ele ia falar de um eventual trabalho futuro, das relações afetivas dele, né? Não sei se seria muito diferente. E não sei se vai ser algum dia, apesar das aparências serem muito diversas e dos instrumentos da cultura serem muito diferentes, né? Talvez a psicanálise seja diferente, né? Talvez eu acho que a psicanálise opera um rompimento com a ciência, né? Um rompimento com a ciência. A psicanálise não é ciência, né? A ciência ela evolui permanentemente. E a ciência sim, o que hoje é novo e o que é descoberta nova, um dia vai ser do passado, né? Um dia vai fazer parte dos museus da ciência, né? Até por isso que a ciência também resiste ao seu próprio progresso, porque um dia a teoria de hoje vai ser do passado e não vai servir para muita coisa. Então a ciência sim, ela caminha nessa renovação permanente e jogando fora o que era de antes. Você pega um livro de medicina de 15 anos atrás, nem sebo quer, né? Você não tem o que fazer com ele. Mas a psicanálise ela é diferente. Primeiro porque ela não se modifica dessa forma, né? Eu uma vez há muito tempo, sei lá, uns 15 anos atrás, publiquei uma porcaria, um livro que eu detesto hoje, mas enfim, um livro que era uma introdução à psicanálise para médicos, por uma editora de livros médicos. E o editor no final me perguntou, bom, quando que ele vai ser atualizado? Porque a gente normalmente atualiza a cada 2 anos. Eu digo nunca. E ele não conseguia entender. Porque a estrutura de um sonho é sempre a mesma. Porque o que alguém tem a dizer sobre o seu sonho é o que alguém vai dizer sobre o seu sonho e essa vai ser a interpretação. Então Lacan dizia, as pessoas ficavam com raiva, que a psicanálise não é ciência porque ela é irrefutável.